Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos de volta, iniciando mais um estudo sobre o Livro dos Espíritos, aqui através do canal do NEP, Paulo de Tarso. Sejam bem-vindos ao estudo de hoje. Nós vamos continuar a estudar a segunda parte do livro, ainda no capítulo 4 dessa segunda parte, que aprofunda para a gente, apresenta e aprofunda os conhecimentos sobre a pluralidade das existências, reencarnações dos espíritos, o espírito vivendo, ora na matéria, ora fora do mundo material, e as relações dessa existência, como ela acontece, né? Com o espírito alternando esses estados em sua existência, que é uma só, né? A existência do espírito é uma só, que se alterna entre o estado corpóreo e o estado extracorpóreo. Bom, hoje nós terminaremos as questões que vão até a questão de número 217, ou melhor até, nós vamos nos concentrar nas questões que vão de 211 até 217, encerrando aqui o item parecenças morais, que nós já iniciamos no estudo anterior. Esse item começou na questão de número 207. E aqui vale até uma pequena ressalva, né? No estudo anterior, nós dizíamos que esse item iria até a questão de número 218, foi um pequeno equívoco de nossa parte. Esse item vai até a questão de número 217, nós estudamos até a questão de número 210, e por isso hoje a gente começa da 211 e termina o estudo desse item, parecenças físicas e morais. Mas antes, vamos juntos realizar a nossa prece para podermos, então, na sequência de fato, entrar no estudo. Vamos lá. Convido a todos nesse instante a fechar os olhos, a buscar a imagem mental do amado Mestre Jesus, bem pertinho de nós, aqui nos ambientes nos quais nós estamos. O Mestre, com seu olhar fraterno, todas as suas boas vibrações tocando o fundo de nossa alma, tocando-nos de forma a trazer a reposição de nossas forças morais e físicas, abrindo nossas mentes e corações para o estudo que realizaremos agora e nos deixando em condições para o bom aprendizado, para a boa compreensão e para que possamos, na sequência, aplicar em nossas vidas todos os ensinamentos que o Livro dos Espíritos nos dá. Muito obrigado, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade e que assim seja. Então, meus amigos, a gente continua a estudar aqui no Livro dos Espíritos nesse momento aquela temática que a gente já com a qual a gente já se envolveu em estudos anteriores, não é? Nós estamos desenvolvendo o estudo das relações entre o espírito e a matéria durante as reencarnações. Estamos estabelecendo aqui o que é essencial, o que é passageiro, o que permanece, o que muda, aquilo que fica, aquilo que se adquire de fato, aquilo que se perde. Enfim, estamos estudando a nossa essência espiritual em relação com as coisas materiais, que são passageiras, né? Como a gente sabe, efêmeras. Bom, esse estudo das faculdades espirituais foi colocado em questão diante agora da percepção que a gente tem, ou melhor ainda, do fato que a gente vive aqui na Terra, dos laços consanguíneos. Então, a questão moral, a questão de caráter, tudo isso foi colocado em comparação com os laços consanguíneos. A gente herda só o corpo ou nós herdamos também coisas do campo moral? E a gente percebeu no estudo anterior que o espírito, ele é uno, né? O espírito é individual, então ele não herda traços morais de seus pais. Eu coloco aqui um pouquinho a questão de número 210 para a gente lembrar da temática, né? Os pais poderiam atrair para o corpo filhos de um determinado tipo, né? Espíritos elevados, por exemplo. Então, a questão de número 210 colocou ali o termo para a gente, o fim,
dessa questão dos laços consanguíneos com laços espirituais, com laços de característica dos espíritos. Vimos que durante esse estudo que os espíritos são individuais, então, e que os pais têm uma certa influência e um certo papel na vida de seus filhos, é, mas que essa relação é uma relação um tanto quanto limitada no que diz respeito à hereditariedade, né? Os pais oferecem a seus filhos corpos aqui na Terra durante a encarnação. O aspecto moral, eles têm influência sobre o aspecto moral, claro, como educadores que devem ser. E no mais, a gente percebe que estabelecem-se relações consanguíneas por afinidade, né? Como a gente, isso é um pequeno resumo de tudo que a gente viu no estudo anterior. Bom, então, estudo da filiação diante da realidade espiritual. Como acontecem as filiações terrenas entre espíritos que são imortais e individuais? Era isso que a gente estava estudando. Portanto, né, o estudo das parecenças físicas e morais. Na questão de número 210, a gente chegou ao termo, como eu dizia, nós terminamos o estudo das relações de parecença moral entre pais e filhos. Agora a gente vai estender um pouco esse estudo, porque a questão de número 211 começa a introduzir o tema desses mesmos laços do estudo, né? O tema do estudo desses mesmos laços para com os irmãos, depois para com os povos, é isso que a gente vai estudar hoje, e depois ainda retornamos ao espírito individualmente falando. E a gente encerra o estudo desse item com essas considerações. Ainda estamos aprendendo que a reencarnação serve à criação de laços de fraternidade e amor entre espíritos imortais, né? Então, para a gente resumir, saímos do estudo da relação espírito-corpo entre pais e filhos, passamos a estudar a mesma relação agora entre irmãos, entre os povos e assim por diante. Bom, então agora a gente pode dar aquela passadinha geral nas questões, como a gente sempre faz, para a gente ter uma visão geral do texto, né? Então vamos lá, olha aqui, ó, da questão 211 até a questão 214, nós temos justamente esse tema ao qual eu me referi agora. O estudo dos laços espírito e corpo na relação entre irmãos. Olha aqui, ó, semelhança de caráter entre irmãos, espíritos que nascem ligados, portanto, irmãos, né, crianças cujos corpos nascem ligados, então ainda irmãos, gêmeos e crianças que lutam no seio materno. Então, só para a gente notar aqui, claro que a gente vai abordar isso com detalhes, né? Mas só para a gente notar que o tema até a questão 214 são os laços espírito e corpo no que se refere aos irmãos de sangue, né? Consanguíneos. Na questão 215, a gente tem agora essa mesma relação espírito-corpo que se encontra na ligação de um certo povo, ou dos povos, diferentes povos que habitam a Terra. Questões 216 e 217, as questões que encerram esse nosso item, dentro dessas questões, a temática é agora o espírito individual. Essas duas questões retomam o estudo do espírito individualmente falando e concluem o estudo desse item com a apresentação do aspecto físico e moral. Olha aqui, ó. Traços do caráter moral, traços do caráter físico. Então, essas duas questões encerram o estudo desse tema, né, com a apresentação dos caráteres físico e moral dos espíritos que reencarnam. Então, a gente faz toda essa análise, né, todo esse estudo envolvendo laços familiares. Esses laços se ampliam para uma concepção de famílias maiores, como os povos que habitam aqui a Terra, e depois Kardec encerra com falando do espírito individualmente. Bom, então vamos lá, né? Vamos às questões individualmente aqui falando, né? Eu vou começar pela questão de número 211.
e para que a gente possa aí encerrar o estudo desse item, parecenças físicas e morais. Vamos lá. Questão 211. Então, de onde deriva a semelhança de caráter que muitas vezes existe entre dois irmãos, principalmente gêmeos? Olha aqui a questão, né? Então, vamos pensar um pouquinho agora nessa questão que está sendo colocada antes de desenvolver um pouquinho mais o resto do capítulo, porque o resto do capítulo não, o resto do item, né? Porque essa questão, ela está dizendo o seguinte: olha, a gente observa a semelhança de características entre irmãos, principalmente entre gêmeos. Muitas vezes a gente consegue observar características muito parecidas entre irmãos, principalmente se a gente observar gêmeos, né? É o que Kardec está dizendo. Bom, de onde vem essa semelhança de caráter, se não é herdada dos pais? Porque a conclusão que a gente teve das questões anteriores é essa. O caráter, as principais características, as características morais em geral, não são herdadas de um espírito a outro. Herda-se apenas o corpo. Então agora a gente tem dois irmãos que têm características muito parecidas. E Kardec pergunta de onde vêm essas características, se não vêm dos pais. Por que irmãos apresentam isso? Ok? Então, olha só como que a gente continua aprofundando esse tema. E a gente está percebendo aqui que Kardec, com essa argumentação, com essas perguntas, ele quer fortalecer a ideia de que os espíritos são individuais, que eles se desenvolvem moralmente e intelectualmente através do tempo e através das experiências que eles têm em suas diferentes reencarnações. Ele quer fortalecer esse princípio, então ele não quer deixar nenhum tipo de argumento ou de observação de fora, como por exemplo essa. Ok, os filhos não herdam dos pais, mas por que gêmeos ou outros tipos de irmãos apresentam caracteres tão parecidos às vezes? Então é essa questão que a gente está, com a qual a gente está se deparando, né? É esse o desenvolvimento de ideias. Então vamos lá. Resposta agora à questão 211. São espíritos simpáticos que se aproximam por analogia de sentimentos e se sentem felizes por estar juntos. Bom, espíritos simpáticos, né? Espíritos que têm simpatia um pelo outro. Então, a hereditariedade continua restrita ao campo físico, como a gente já viu anteriormente. Características parecidas, físicas, essas vêm dos pais, sim. Agora, características morais parecidas, bom, a gente já precisa pensar em coisas um pouco mais distantes, né? Daquilo que a vida nos apresenta aqui dentro do seu aspecto unicamente corpóreo. A explicação para essas parecenças morais é dada de forma simples na questão. Simpatia de sentimentos que faz com que eles se aproximem. Afinidade, nós diríamos hoje aqui no vocabulário corrente, né, da doutrina espírita. Nós chamamos isso de laços de afinidade. E isso é natural. Espíritos simpáticos se procuram nos dois planos da vida. Então, olha só, se a gente está, de repente, andando pela rua, num ponto de ônibus ou em um lugar com muitas pessoas que conversam, e tem um grupinho conversando aqui do nosso lado, outro conversando ali do outro lado, vamos imaginar que a gente é uma pessoa que tem bastante afinidade com um tipo de esporte, com futebol, por exemplo. E tem um grupinho ali à nossa esquerda falando sobre futebol e o outro um pouquinho mais ali à nossa direita falando sobre novela. E a gente não gosta muito de novela, né? A gente gosta mesmo é de futebol. E aí então, onde a nossa atenção vai? É claro que ela se volta para aquele grupo que está falando sobre o assunto que é de nosso gosto, que é de nosso interesse. E assim, sobretudo na vida, né? Pode ser um assunto acadêmico que nos interessa, pode ser uma receita culinária, pode ser qualquer coisa, um assunto falando sobre uma notícia que foi dada na imprensa.
Então, se aquele assunto nos interessa, embora as outras pessoas estejam conversando sobre diversos outros temas, normalmente a nossa atenção se volta para aquele lugar, não é? Isso é afinidade de gostos, isso é afinidade de pendores, de inclinações, de tendências. E aí, então, essa resposta está nos dizendo o seguinte: bom, espíritos que reencarnam como gêmeos, que reencarnam como irmãos, de modo geral, são espíritos que se procuraram por afinidade. Ou como diz aqui na questão, né, na resposta à questão 211, olha só, são espíritos simpáticos, eles têm simpatia um pelo outro e se aproximaram por analogia de sentimentos, sentem coisas muito parecidas, gostam das mesmas coisas, têm as mesmas inclinações e se sentem felizes por estar juntos. Então, têm a possibilidade de reencarnar próximos, de estarem no mesmo contexto familiar e aceitam isso com grande alegria. Voltam ao planeta Terra em uma nova encarnação dessa forma. E aí a gente olha para esses irmãos e nota é, essas grandes parecenças morais para além das físicas, né? Claro que o caso contrário também acontece. A gente conhece, né? Acho que a maioria de nós conhece irmãos gêmeos, que são gêmeos idênticos, e que na convivência, no conversar, a gente consegue identificar facilmente quem é um, quem é outro, justamente pela diferença de caráter. Então veja só, essa não é uma regra geral, que só porque são gêmeos são simpáticos. Que não é porque são gêmeos que têm exatamente os mesmos gostos. Às vezes, a parecência está apenas no campo físico, no campo corpóreo. Aí a gente olha para aqueles dois irmãos e diz: são iguais e, no entanto, tão diferentes um do outro. Não é? Iguais no aspecto físico, muito diferentes um do outro no aspecto moral, no aspecto de caráter mesmo. Né? E aí a gente então tem essa explicação da doutrina. São espíritos diferentes, têm a sua individualidade. Quando acontece de serem muito parecidos, é justamente porque são espíritos simpáticos que, através dos mecanismos aí da reencarnação, se aproximaram e foi permitida essa aproximação, essa convivência juntos na encarnação em que a gente pode observar. Bom, então aqui a gente consegue com Kardec fortalecer a ideia que ele queria, né? Individualidade se mantém, o desenvolvimento intelecto-moral individual se mantém, e a lei que explica essa aproximação é a lei de afinidade, a lei de simpatia, que rege a vida espiritual também, né? Uma das leis que também rege a vida espiritual. Vamos em frente, questão de número 212. Há dois espíritos, ou por outra, duas almas, nas crianças cujos corpos nascem ligados, tendo comuns alguns órgãos. Dá para a gente perceber bem o que Kardec está perguntando aqui, né? A questão dos gêmeos, ele ainda continua explorando essa questão e agora em relação àqueles que nós chamamos de siameses. Nascem é, duas crianças e elas compartilham alguns órgãos, dois corpos nascem ligados. Kardec está perguntando: ali nós temos duas ou uma só alma? Dois ou um só espírito? Aqui um exemplo ainda mais agudo para a gente poder confirmar a teoria que foi colocada na questão anterior. Vejam como que Kardec aprofunda, né? Ele procura deixar assim o exemplo cada vez mais forte para a gente ter a comprovação da teoria que está sendo posta. Então, há dois espíritos? Resposta: sim, dois. Mas a semelhança entre essas duas almas é tal que vos pareçam, que faz-vos pareçam, em muitos casos, uma só. Então, confirmação dos espíritos aqui, né? Sim, são duas, quando acontecem esses casos, são duas almas, dois espíritos que estão com dois corpos ali ligados. São duas almas, mas muito parecidas. Às vezes a gente confunde, pensa que é uma só, mas são duas.
São dois espíritos. E aí eu sei que muitas vezes a gente vai poder pensar a respeito disso e a gente precisa ter algumas ideias bem formadas aqui a respeito dessas situações. E eu quero agora desenvolver um pouquinho disso, porque é para não deixar em aberto. Vejam, meus amigos, o livro dos Espíritos, em algumas questões, ele, ele não desenvolve tanto assim a questão, porque o objetivo não é esse desenvolvimento. Como a gente está vendo aqui, eu estou tentando explicar isso no decorrer desse nosso estudo de hoje, né? Olha só, a gente tem esse estudo que procura fortalecer a ideia, fortalecer o princípio que diz que o espírito é individual e que suas características morais não decorrem dos pais, decorrem de seu próprio esforço, das suas próprias vivências, de sua própria experiência no decorrer das reencarnações. Então, quando Kardec coloca essa questão dos siameses aqui, ele não está interessado em desenvolver o porquê isso acontece, não é? Nós teremos obras pós-codificação que vão nos ajudar a entender essas situações. Nós temos esses princípios desenvolvidos em outros lugares. E aí, então Kardec abre mão de desenvolver mais detalhadamente essa situação para poder seguir no desenvolvimento dos princípios básicos, que é de fato o objetivo ao qual se propõe o livro dos Espíritos, né? Então, só para a gente não deixar aberto essa questão dos siameses, a gente é, vai lembrar, né, que os siameses são dois espíritos que vão compartilhar um único corpo físico. E como qualquer outro espírito que reencarna, esses dois fazem isso para cumprir propósitos espirituais. A encarnação dessa forma é voltada ao cumprimento de propósitos espirituais. Vai ter um aprendizado para esses dois espíritos que reencarnam nessa situação. Eles vão, inclusive, servir ali não só aos seus propósitos, mas à observação de quem está convivendo com eles, todos os outros seres humanos que convivem com eles. E notem que esse também é um aspecto geral da reencarnação para todos nós. A minha vida está sendo observada por todos aqueles que convivem comigo. Então, essa, qualquer, qualquer reencarnação é uma oportunidade de crescimento espiritual. Então, nessa situação dos siameses, a mesma coisa. Eles têm um aprendizado espiritual para ser conquistado dali. Podem ser espíritos, e eu digo podem ser espíritos, né? Que talvez passaram séculos vivendo num círculo vicioso, né? De estarem unidos, inseparáveis, fixando, né, ali os seus corpos perispirituais, estando envolvidos cada vez mais por laços que podem ser laços de pensamento que se unem de forma muito forte, né, de sentimento, estando ali numa mesma sintonia vibratória, e aí acabam nessa situação. Às vezes ligados por laços de ódio, muitas vezes, que fazem com que eles não consigam se separar, alternando encarnações, ora um obsidiando, ora o outro obsidiando. Aquele que está desencarnado, às vezes promove a obsessão, obsidia, né? Aquele que está encarnado. E vice-versa, como a gente sabe, né? O encarnado, às vezes, não tira o seu pensamento daquele que está desencarnado. Os dois no plano espiritual se procuram para se prejudicar. E aí então pode, e eu, né, renovo essa ideia do pode acontecer, de estarem unidos dessa forma numa encarnação. Tudo isso causado por demandas espirituais. A gente tem um artigo, eu indico esse artigo para leitura, um artigo muito interessante que está na internet de Eduardo Augusto Lourenço.
O nome do artigo é Gêmeos Siameses: Punição, Redenção ou Libertação? É um artigo muito consolador que nos explica justamente que podem acontecer essas, essas interações dessa forma, mas que, se bem analisadas essas situações, elas refletem nada mais, nada menos do que a bondade de Deus em permitir que esses espíritos vivam as consequências da escolha de seus livre-arbítrios, né, diante da lei de causa e efeito. Então, é um artigo bem interessante que acaba nos dando essa ideia consoladora diante desses fatos que a gente pode observar. Então, não tenhamos a ideia de nenhum tipo de punição, castigo a esses espíritos. Não. Eles estão vivendo consequências espirituais de suas escolhas. E isso é para progresso, né? A gente conclui desse artigo que não é punição, não é castigo, é para o seu progresso. Ok? Bom, então vamos seguir com o livro dos Espíritos a partir de agora, né? Essa questão, como eu disse, ela é desenvolvida em outras obras fora do livro dos Espíritos, mas eu sei que é uma questão interessante, curiosa e que traz aprendizado para todos nós, principalmente analisada desse ponto de vista do progresso espiritual, que é o que deve ser feito, né? Sempre, em qualquer situação da vida aqui na Terra, como a gente tem aprendido assim, de forma bem profunda com o livro dos Espíritos. Bom, vamos lá, questão de número, então, 213, continuamos aqui a estudar o aspecto dos gêmeos. Pois que nos gêmeos os espíritos encarnam por simpatia, de onde provém a aversão que às vezes se nota entre eles? Aqui é aquele caso que eu citava agora há pouco, né? Não é regra geral, né? Ainda se referindo aos gêmeos, a gente começa a estudar agora o lado contrário, daqueles gêmeos que não têm simpatia um pelo outro, não têm afinidade de caráter, né? Só tem parecência física, moral, não tem parecência alguma. Olha aqui, ó, a resposta. Não é regra que sejam simpáticos os espíritos dos gêmeos. Acontece também que espíritos maus entendam de lutar juntos no palco da vida. E essa é uma resposta espetacular do Livro dos Espíritos. Essa é uma resposta que faz com que nós pensemos muito a respeito da nossa existência, da nossa relação com as pessoas aqui em geral e com os contextos que a vida nos apresenta. Vamos analisar só um pouquinho, meus irmãos. Olha só. Os espíritos superiores nos dizem assim: as parecenças morais são afinidades que trazem os espíritos para perto uns dos outros, às vezes até nascendo como gêmeos. Aí Kardec diz, mas tem gêmeos que sentem aversão um pelo outro, sentem desconforto na presença um do outro, não se sentem bem juntos, porque nasceram como gêmeos, né? Então, eles dizem, olha, não é uma regra geral eles serem simpáticos. Espíritos maus também escolhem lutar juntos no palco da vida. Espíritos maus também escolhem lutar juntos. Existem laços de afinidade não apenas na simpatia e no amor. Existem laços de afinidade que unem pessoas, unem espíritos, através da mágoa, através do ódio, dos desejos de vingança, do rancor, da inveja, do ciúme. Quando sentem isso mutuamente um pelo outro, esses espíritos se unem e precisam lutar juntos no palco da vida. E nessa questão dos gêmeos, a gente tem uma reflexão muito profunda para fazer, porque Deus permite que eles reencarnem em uma família e vejam um ao outro como um espelho. Olham um para o semblante do outro e veem a si mesmos. E sentem aversão pela imagem que vem. É claro que essa aversão não é exatamente pela imagem, é o espírito que irradia, né? É o espírito que diz. Espírito conversa com espírito na mensagem silenciosa que diz: sou seu inimigo do passado. Estamos juntos agora,
encarnados em um corpo quase que exatamente igual, guardando diferenças imperceptíveis, né? Da individualidade. Digitais, íris do olho, essas coisas que são imperceptíveis a um olhar geral, né? Mas o recado é extremamente forte. Eu sou você. Eu tenho para com você coisas que você não gosta de ver. Aquilo que está em mim que você não gosta também está em você, por isso somos gêmeos. E se a gente agora estourar um pouco esse limite da parecença física, né, de irmãos gêmeos, e a gente jogar esse mesmo princípio para o resto da humanidade, todos nós estamos dentro de corpos exatamente iguais na questão da sua organização. Todos nós somos seres humanos, somos fisicamente iguais. Pode mudar cor, estatura, né? O tamanho assim lateral pode mudar um pouquinho, né? Um pouquinho mais cheinho, o outro um pouquinho menos. A cor dos olhos, essas coisas podem mudar. Mas no contexto geral, somos seres humanos. Enquanto humanos, somos iguais uns aos outros. Enquanto espíritos imortais, somos iguais uns aos outros. E quando a gente olha para a humanidade e vê coisas que a gente não gosta, estamos olhando no espelho, estamos olhando a nós mesmos, assim como acontece com esses gêmeos. Esse é um caso extremo, né? Que Deus permite que esses espíritos lutem juntos no palco da vida. Se lutem juntos no palco da vida, é algo assim para a gente pensar com muita profundidade. Não estamos fazendo isso, todos nós? Lutando juntos no palco da vida, observando uns aos outros, vendo a nossa imortalidade, as nossas boas e más tendências no espelho daquele que está conosco no dia a dia, dentro dos laços consanguíneos ou fora, não importa. Então, quando a gente desenvolve uma crítica, um olhar mais agudo, algo que condena o outro, a gente precisa ficar muito atento, porque uma das orientações da doutrina espírita é justamente a indulgência. Quando somos indulgentes para com as falhas e más inclinações dos outros, desenvolvemos em nós a capacidade de sermos indulgentes para com as nossas próprias falhas e faltas. Desenvolver perdão ao outro significa desenvolver a capacidade de perdoarmos a nós mesmos. Por isso, Jesus dizia e orientava que perdoássemos rapidamente, né? Concilia-te rapidamente com teu irmão enquanto estás a caminho. A gente perdoa o outro, se reconcilia com o outro, reconciliamos-nos com a gente mesmo e com Deus. E aí a vida fica muito mais fácil, né? Lembremos, não se estabelecem laços apenas pelo amor. Os laços que se estabelecem por amor e por afinidade são laços que nos deixam felizes. Eu quero voltar a comparar duas questões aqui do livro agora. 211. Espíritos simpáticos se sentem felizes por estar juntos, na questão 211. Olha na questão 213. Espíritos maus não estão felizes, eles lutam juntos, né? Estaremos juntos de qualquer forma. Se a gente estabelece laços de amor, estaremos juntos por simpatia e então felizes. Agora, se a gente estabelece laços por sentimentos que não são o sentimento do amor, que são sentimentos de destruição, sentimentos prejudiciais e pensamentos, né, prejudiciais a nós e ao outro, aí a gente também vai estar junto. Não tem como não estarmos juntos. Estaremos compartilhando o palco da vida. E aí o nosso livre-arbítrio deve dizer como vamos compartilhar o palco da vida. Em sentimentos de amor ou em sentimentos de aversão? Bom, vamos pensar um pouquinho, né? Se nós vamos falar em sentimentos de aversão, se estamos no contexto de sentimentos de aversão, cuidemos profundamente desse contexto para que ele se transforme em laços de amor. Rapidamente, concilia-te com teu adversário, rapidamente, para transformar a aversão em amor. É só assim que a gente vai ser feliz. Dividindo uma vida fraterna na Terra e não de outra forma. Bom, então dizíamos, né?
Por isso que essa questão é assim uma questão tão espetacular no Livro dos Espíritos, porque quando ela aborda essa relação, ela nos diz muito mais do que apenas a relação para laços consanguíneos entre irmãos gêmeos. Ela está falando para a gente uma situação geral da vida, que é bom que a gente entenda, né? Que tem um princípio muito poderoso para a nossa existência dentro dessas questões do Livro dos Espíritos. Eu quero citar um pedacinho de um poema que está no livro Parnaso de Além Túmulo, psicografia do Chico, do nosso querido Chico Xavier, e é uma psicografia de Alma Eros. O título do poema é O Irmão. Quem quiser procurar lá no livro Parnaso de Além Túmulo, pode ler na íntegra, né? Eu vou citar só um pedacinho aqui. Um pedacinho que diz que o nosso irmão, muitas vezes, lutou, sofreu, feriu-se em dolorosas experiências. O amado, Deus, né? Porém, jamais o deserdou por isso. Deu-lhe novas forças, concedeu-lhe oportunidades diferentes. Por vezes, buscou-o no fundo dos abismos como pai carinhoso. Então, olha só como Deus trata espíritos que se equivocam, que erram. Eu continuo a leitura para a gente perceber como que a lei de Deus funciona diante de nossas faltas e de nossas falhas, né? Em busca da criancinha abandonada, de tempos em tempos fê-lo dormir no regaço, há um influxo do bendito esquecimento. Está falando aqui das reencarnações, né? O espírito desencarna, quando reencarna está no influxo do bendito esquecimento. Segue o texto. Para que o sol do trabalho lhe sorrisse outra vez. Não observas em seu caminho áspero a tua própria história? É o que a gente dizia, né? Não observamos nos passos de nossos irmãos, irmãos aqui no contexto geral, né? A nossa própria história. Não atormentes com palavras amargas o irmão que se eleva laboriosamente, dando ao mundo o que possui de melhor. Às vezes essa pessoa que se equivoca está dando ao mundo aquilo que ela possui de melhor, e a gente não tem o direito de criticar. Ama-o, faze-lhe o bem que possas. Se já atingiste algum topo de colina, contempla as culminâncias que te aguardam entre as nuvens e estende as mãos fraternas àquele que ainda não pode ver o que já vês. Então, essa é a nossa missão diante da nossa convivência com os nossos irmãos, né? Sejam eles consanguíneos, sejam a humanidade de modo geral. Então, aqui nessas questões, nós acabamos por desenvolver também a utilidade e o objetivo da irmandade corpórea e da irmandade espiritual. Amor e fraternidade entre todos. Vamos lá. Questão 214. Que se deve pensar dessas histórias de crianças que lutam no seio materno? A gente ouve essas histórias, antigamente a gente ouvia bem mais, né? Hoje não é tão comum ouvir esse tipo de história. Resposta: são lendas. Significam tanto quanto significa uma lenda, né? Significam quão inveterado era o ódio que reciprocamente se votavam. Figuram-no a se fazer sentir antes do nascimento delas. Então é uma lenda que quer representar isso, né? Um dito popular, algo mais próximo de uma lenda, que dizia justamente que se eram espíritos que se odiavam, era uma imagem poética, como a gente vê aqui no texto. Então a gente, em geral, não leva tanto em conta, em consideração essas imagens poéticas, né? Uma figura de linguagem, é uma lenda. Então, de fato, pode acontecer de irmãos gêmeos não se gostarem, né? Não terem uma boa convivência. E aí alguém pode em algum momento ter dito, né? Não se gostavam desde o ventre, já lutavam no ventre. Né? É uma imagem forte, mas é uma imagem que retrata esse ódio, que retrata essa desavença que pode vir de vidas anteriores. Muito bom. Fechamos a questão aqui dos laços consanguíneos entre irmãos e agora os laços familiares entre os povos.
o que dá origem ao caráter distintivo que se nota em cada povo. Então, agora a gente muda um pouquinho o registro aqui do estudo. Agora a gente não está mais estudando os laços consanguíneos entre irmãos, mas características que distinguem, que diferenciam diferentes povos. A gente tem um povo com certas características na Dinamarca, são características diferentes dos povos africanos e diferentes dos povos do Oriente, por exemplo, China, Japão. São características diferentes, diferentes dos indígenas da América do Sul. Então, veja só, o que dá origem a essas características diferentes entre os povos? É isso que Kardec está perguntando. Bom, né? Então, Kardec dirige a pergunta colocando caracteres gerais, ele não especifica se ele está falando de características físicas, e quando eu falei em diferenças, né, do povo dinamarquês, do povo chinês, dos indígenas da América do Sul, talvez a primeira coisa que nos venha à mente é características físicas. A gente pensa imediatamente em características físicas. Mas notem que características culturais são diferentes, características de alimentação são diferentes, características de ideologia são diferentes. A gente vê diferentes músicas, diferentes governos, diferentes. Tudo é diferente. E essas características às quais eu acabei de me referir, muitas vezes são mais espirituais do que físicas. As músicas desses povos são diferentes, a literatura é diferente, alguns não têm literatura. Então, enfim, isso vem do espírito, né? Então, Kardec não diferenciou aqui se ele estava falando de características físicas ou espirituais. Vamos para a resposta que vai trazer para a gente pelo menos dois pontos diferentes. Olha só. Também os espíritos se grupam em famílias. A gente já desenvolveu essa ideia aqui algumas vezes no decorrer desse estudo, desse que a gente está fazendo desse item, né? Parecenças físicas, morais, laços familiares, etc. Então a gente conseguiu estabelecer famílias espirituais, famílias corpóreas, né? Então, primeira coisa, famílias espirituais também existem. Esses espíritos se unem em famílias que se formam pela analogia de seus pendores, que são mais ou menos puros, mais ou menos puros. A formação dessas famílias é garantida. Pelo quê? Pelos pendores de analogias, gostos, inclinações, pensamentos e assim por diante, né? Então, é isso que está sendo explicado. E quando se coloca essa explicação, se diz o seguinte: os povos se formam, né, justamente dessa reunião de espíritos. É a reunião de espíritos que forma os povos, conforme a elevação que eles alcançaram. Então, é uma questão profundamente espiritual. O espírito que reencarna em um determinado povo tem para com esse povo laços de afinidade profundos. Um povo é uma grande família formada pela reunião de espíritos simpáticos. Olha aí. Nova definição de povo dentro do livro dos espíritos, que coloca a questão essencial do povo ou dos povos justamente onde ela deve estar, na questão espiritual. Nova definição aqui sobre o que é um povo. Então, semelhança que existe entre os indivíduos, entre esses espíritos, vai formando esses povos que a gente vê aqui na Terra. Ok? Então, no geral é isso. No geral é isso. E aí a gente pode retomar princípios que a gente viu já anteriormente. Mas por que dentro de povos a gente vê pessoas que detestam o povo no qual ela nasceu? Justamente a questão dos gêmeos que têm aversão um pelo outro. Então, tudo que foi dito anteriormente se aplica aqui, em relação aos povos. Porque a gente entende que a formação de uma família consanguínea ou de um povo parte do plano espiritual. Outro ponto, segundo ponto, os espíritos simpatizam com as coletividades como simpatizam com os indivíduos. Pronto, parte 2, né? Parte 1, a gente tem famílias espirituais. Parte 2,
a gente se identifica tanto com o contexto de indivíduos quanto com o contexto de povos, de aglomerações, de grupos. Eu gosto do grupo que fala sobre novela. Embora lá dentro daquele grupo tenha pessoas de diferentes faixas etárias, de diferentes características físicas, de diferentes outros gostos e pendências, mas eu gosto daquele grupo que fala sobre novela. Aquele que fala sobre futebol, eu não gosto. Olha só, né? É isso que forma os diferentes povos aqui na Terra. E que vai fazer com que esses povos desenvolvam, né, as artes, a educação, a religião, a alimentação. Né? Tudo isso no clima em que eles nascem, na região do planeta. Né? Então, é, a conclusão importante da gente tirar da questão de número 215 é a seguinte: povos são grandes famílias espirituais. Assim como a gente tem as famílias consanguíneas, né, em contexto menor. Bom, mas caráter consolador agora, né? Claro que dentro dos povos não estão espíritos exatamente no mesmo nível de simpatia, exatamente no mesmo nível de elevação espiritual. Sempre há, né, aquele que não se enquadra muito dentro daquele povo, como há aquele que não se enquadra muito dentro da família. Sempre há aquele que destoa um pouquinho do contexto em que está. Num contextão geral, né, naquele geralzão, assim, se a gente olhar para os povos, a gente encontra uma certa afinidade. Mas existem esses extremos, né, daqueles que estão lá e sentem aversão. No entanto, a gente precisa considerar que entre todos os povos reencarnam espíritos sempre um pouco mais elevados espiritualmente para ajudar essas coletividades a se desenvolverem. Eles vêm em missão de paz, em missão de amor, em missão de progresso, estando ali envoltos naqueles ideais iguais aos do povo em que reencarnam, eles têm uma facilidade maior de educar aquele povo. Então, notem que as aglomerações, né, os contextos, os grupos humanos, falando de qualquer tipo de grupo humano, sempre contém em si espíritos que podem fazer com que esse grupo progrida, com que esse grupo se eleve espiritualmente falando. Vamos olhar para o nosso Brasil? A gente tem um olhar para o nosso povo, um olhar para o nosso contexto político, econômico, social, que nos diz muitas vezes que o nosso povo precisa de mais educação, precisa de mais carinho, de mais fraternidade, precisa de um pouco mais de amor, assim como todos os outros povos terrenos, né? Mas a gente olha para o nosso contexto e às vezes a gente pensa que estamos colocados em um lugar que é difícil, não é? Lembremos o que estamos estudando aqui no Livro dos Espíritos. Temos conosco espíritos do porte de Chico Xavier, reencarnando conosco aqui, nos ajudando. Divaldo Franco, né? Aqui conosco. Irmã Dulce. Quantos espíritos aqui nos ajudando através do seu exemplo a nos reformarmos. Eu citei exemplos que estão ligados ao Cristo, mas nós temos exemplos ligados também a diversas outras áreas do desenvolvimento humano, na música, na política, em diversos lugares nós temos espíritos que podem sim ser ótimos exemplos para que a gente possa melhorar as características, o caráter espiritual do nosso povo. Lembremos que a doutrina espírita, a própria doutrina espírita nasceu na França e hoje se desenvolve muito mais no Brasil. Então, o povo que tem ali essa característica de receber a doutrina espírita hoje com mais entusiasmo, né, com mais vontade de desenvolvê-la, é o nosso povo. Não temos que agradecer por ter nascido nesse contexto aqui no Brasil, de estarmos sob os ensinamentos do Cristo à luz da doutrina espírita, que tanto nos consola, né, que tanto faz com que a gente progrida. É para se pensar bastante, meus amigos. Que o nosso contexto familiar aqui no que diz respeito à nossa família Brasil, é um contexto muito interessante de ser vivido. Né? E a gente pode progredir muito, individual e coletivamente. Vamos às duas questões finais, então, agora para
para o encerramento do nosso estudo de hoje, né? Questão 216, a gente agora retorna ao estudo do espírito individualmente falando. Em suas novas existências, o espírito conserva o seu caráter moral que ele construiu em existências anteriores. Então, a característica moral muda de uma encarnação a outra? É isso que Kardec pode tá perguntando, né? Os espíritos dizem, pode acontecer do espírito conservar os seus traços de caráter, sim, mas melhorando se ele muda. Então, a resposta é, a mudança ocorre por causa da elevação espiritual, por causa do progresso, não por qualquer outra causa, né? Então, o que acontece, a gente tem o princípio, né, de que o espírito não regride, moralmente falando, intelectualmente falando, não é? Então, essa questão vem nos ajudar a melhorar essa nossa concepção de que o espírito não regride. Olha só como segue a resposta. Pode também acontecer que a sua posição social venha a ser outra. Então, se, por exemplo, de senhor ele passa a escravo, seus gostos mudam. E dificilmente você iria reconhecer aquele espírito que estava reencarnado anteriormente. Então, olha só, a mudança do caráter moral acontece apenas por progresso, o espírito não regride. Mas se o espírito era, numa encarnação, um escravo e na outra encarnação ele passa a ser senhor, nessa posição social, pode ser que ele coloque para a sua vida, que ele exteriorize para a sua vida coisas que ele não podia fazer na posição de escravo. Então a gente vai dizer assim: olha, agora ele é um homem mau. Enquanto ele era escravo, ele era tão bonzinho, ele regrediu. Não, enquanto escravo, ele não teve chance de praticar aquilo que ele está praticando agora. Então, não é que ele regrediu, é que agora ele está sendo provado de outra forma. Ele está sendo provado pelas vias do poder. Enquanto poderoso, ele não está se saindo bem nessa prova. Então, não é que ele regrediu, é a situação que ele está sendo colocado. Né? Então, olha só, a palavra gosto aqui, né? Fazendo a gente perceber que uma posição social, uma posição da vida terrena, pode modificar completamente a postura de uma pessoa. Por isso que se diz que a prova da riqueza é uma prova muito difícil. Porque ela abre as portas para que a gente possa colocar os nossos maus pendores, as nossas más tendências, todas elas em execução. Porque recurso terreno nos propicia isso, né? Então, muito cuidado. Então, aqui, né? Situações que estão sendo explicadas. Sendo o espírito sempre o mesmo nas diversas encarnações, podem existir certas analogias entre as suas manifestações. Então, olha só. Então, ele era um escravo e ele é agora um senhor. Apesar de estar sendo mal agora, ele pode ser muito educado, como ele já era enquanto escravo. Ele é educado ainda, mas é uma pessoa maldosa com os outros, mas de extrema polidez no tratamento. Então, em algumas manifestações, ele vai manter aquilo que ele já conquistou em vidas passadas, se bem que modificadas pelos hábitos da posição que ocupe. Tá? Então, olha só, até que haja mudado completamente o caráter de orgulhoso e mau, pode tornar-se humilde e bondoso se arrependeu. Então, o caráter moral é algo que vai se construindo com o tempo, né? É sempre o mesmo espírito. Portanto, sempre tem certas analogias, certas nuances que não mudam e que são notadas, né? Mas sempre se sofre a influência da posição que ocupa, de suas próprias tendências, do meio em que vive. Esse é o caminho da mudança e do progresso moral de todos nós, né? O que a gente pode ter certeza é que se em alguma encarnação o espírito adquiriu de verdade paciência, devotamento, abnegação, honestidade, fé, caridade, amor, qualquer virtude, ele não perde de uma encarnação para outra. Ele não perde dentro da própria encarnação. Ele não perde porque desencarnou. E é assim que o espírito jamais regride. Ok? Vamos para a questão final, questão 217. Se do caráter moral ele conserva essas coisas, e do caráter físico, o que é que ele conserva?
conserva alguma coisa das existências anteriores, o novo corpo nenhuma relação tem com o anterior. Entretanto, o espírito reflete no corpo. O espírito reflete no corpo. Olha só que frase que a gente tem aqui. O corpo é unicamente matéria, mas se modela pelas capacidades do espírito, que ele imprime certo cunho, sobretudo ao rosto. Porque a gente tem aquele ditado que diz, né, que os olhos são os espelhos da alma, e esse ditado contém uma verdade, segundo o livro dos Espíritos. Né? Ele reflete aquilo que o espírito conquistou em suas existências. Assim é que uma pessoa excessivamente feia, né, uma pessoa com poucos atributos físicos, quando nela habita um espírito bom, criterioso, humanitário, tem qualquer coisa que agrada. Então é aquela questão da aversão dos gêmeos, embora sejam parecidos fisicamente, um sente aversão pelo outro. A questão da aversão que nós sentimos, às vezes, no meio em que vivemos, seja ele consanguíneo ou não, né? Então, vejam só, aqui a gente está completando o estudo, né, do aspecto moral junto ao aspecto físico no que diz respeito àquilo que é a essência, o espírito. Então, corpos não guardam relação entre si, mas o espírito reflete no corpo. Então ele pode ter alguma coisa que tinha em encarnações passadas. Então, mas não a aparência corpórea. O que a gente percebe muito mais são semelhança de gostos e inclinações. Isso é que pode dar aquilo que se chama de um ar de família. Então, o espírito irradia, ele guarda coisas em seu perispírito de existências passadas, por isso algumas coisas podem vir de vidas passadas, até no aspecto físico, como a gente já citou anteriormente, né? Alguém que descuidou muito da saúde pode prejudicar o seu perispírito e, ao reencarnar, pode manifestar consequências daquele descuido anterior, mas no fim, o que o que mais toca na vida material que vem de vidas anteriores é o caráter moral do espírito, semelhança de gostos e inclinações, né? Tudo isso é o que cria isso que nós chamamos de um ar de família. O comentário final de Allan Kardec nessa questão: nenhuma relação essencial guardando o corpo que a alma toma. A frase tá um pouquinho estranha, né? Pequeno deslize de tradução, que a gente pode pensar aqui no seguinte: o corpo que a alma adota numa nova encarnação não tem qualquer relação essencial com o corpo que revestiu anteriormente. Ok? Essa é a ideia que tinha que ser retratada aqui. Visto que aquele ele pode vir de procedência muito diversa da deste. Claro, encarnou numa família com certas características numa encarnação, encarna com características diferentes na outra, como que ele vai manter as características da relação da encarnação anterior? Não tem jeito, né? Todavia, as qualidades do espírito frequentemente modificam os órgãos que lhe servem para as manifestações e lhe imprimem ao semblante, ao rosto físico, corpóreo, né? E até ao conjunto de suas maneiras um cunho especial. É nisso que está a individualidade. É aqui, né, que a gente vê a individualidade. A palavra essencial aqui no começo do texto tem um papel importante. Significa que nada que é do corpo se sustenta com a morte e com as sucessivas reencarnações. Ok? Retomando, esse cunho especial é o que nós chamamos de individualidade. Eu posso reencarnar e reencarno, né? Numa família que tem as suas características físicas. No entanto, eu vou unir a essas características físicas minhas características espirituais. O meu jeito de ser, meus gostos, minhas apetências, né? As minhas inclinações, os meus deslizes, as minhas imperfeições, inclusive. É isso que faz com que eu seja quem eu sou. É um conjunto, por isso que se diz aqui que o espírito irradia no corpo, não podia ser diferente. No conjunto de um ser encarnado está o espírito. E ele é a parte essencial, então é ele que comanda o resto. Então veja só, cada espírito, um diferente do outro, um em determinado grau de progresso,
cada um com suas características especiais, encarnando corpos essencialmente diferentes. O que nos diz a vida? O que nos diz o livro dos Espíritos nessa situação? Cada um de nós é um ser único. Cada um de nós é um filho de Deus sem outro igual. E essa grande beleza da criação, essa diversidade. Deus não repetiu dois filhos iguais. Olha só o tamanho da criação. Se a gente considerar o aspecto espiritual, então isso se torna muito mais amplo. Não temos dois espíritos iguais. Cada um tem a sua marca individual, em qualquer que seja o patamar de elevação espiritual em que esteja. Por isso é preciso respeitar muito a história do outro. Por isso é preciso aprender muito a conviver com o outro. Por isso é preciso entendê-lo como irmão, como a gente dizia agora há pouco, né? Então, aqui a gente está vendo a formação, né, ou entendendo um pouquinho mais sobre a individualidade diante do progresso. É assim que, sob um envoltório corporal da mais humilde aparência, pode-se deparar a expressão da grandeza e da dignidade, enquanto num envoltório sob aspecto senhoril se percebe frequentemente a baixeza da ignomínia. Então vejam, né? Relação entre espírito e corpo é uma relação que pode envolver diversas situações e a gente tem que estar muito atento com isso, né? Não é pouco frequente observar-se que certas pessoas, elevando-se da mais ínfima posição, tomam sem esforço os hábitos e as maneiras da alta sociedade. Parece que elas aí vêm a achar-se de novo no seu elemento. Claro, já tinham isso em si, através das reencarnações, né? Outras, o contrário. Apesar do nascimento e da educação, se mostram sempre deslocadas de tal meio. De que modo há de se explicar esse fato, se não com o reflexo daquilo que o espírito foi antes? Então, Kardec encerra essa parte do nosso estudo, né, fazendo essa análise rápida sobre os aspectos de uma mudança social e da adaptação do espírito dentro dessas mudanças sociais. Claro que esse contexto pode ser expandido para as vivências, né, afetivas e tudo mais, mas foi uma forma, um exemplo aqui didático que Kardec usou para nos alertar, para nos dizer que, olha, relação entre espírito e corpo é uma relação que tem que ser muito bem analisada, né? Não é porque é um grande proprietário, é um senhor, como disse Kardec, que é um espírito de progresso moral. Não, né? Vamos analisar as coisas é, como elas devem ser analisadas, diante do aspecto espiritual. Não é porque é um brilhante cientista que também tem um aspecto moral. Não é porque é uma pessoa de destaque na sociedade, nos esportes, nas artes, que é um espírito elevado moralmente. Né? Não. Muitas vezes, o progresso intelecto-moral está desequilibrado em nós e a nossa função aqui é justamente equilibrá-lo. Bom, meus amigos, estamos estudando um tema muito importante nessa parte do Livro dos Espíritos. Estamos estudando aquilo que é essencial, aquilo que jamais perdemos. Sendo cada um de nós um espírito imortal, nós estamos aprendendo aqui que tudo o que não perdemos pertence ao espírito e não ao corpo. O corpo é uma ferramenta para o progresso do espírito. Estamos aprendendo que o que fica conosco de uma encarnação a outra e no meio tempo entre elas está no espírito. O espírito é a nossa essência. Nós somos o espírito, nós somos espíritos. E o espírito que somos contém aquilo que é essencial a todos nós. A elevação do nosso progresso moral e espiritual que conquistamos até agora e a potencialidade da perfeição. Apesar de não serem físicos os verdadeiros laços de família, os verdadeiros laços de afeto, os verdadeiros laços, né, de união, esses laços se sustentam nos pendores e inclinações espirituais, moral e intelecto. Então, os laços de família não se rompem, os laços de afeto não se rompem. Os laços de amor não se rompem. Como nós vimos, os laços de ódio só se rompem pelo amor. Então, continuamos unidos, dessa vez pelo amor. Deus nos criou para isso, né? Portanto, a questão moral faz parte, assim como a gente está vendo, da essência do espírito.
Assim, a gente não pode perder isso no decorrer das encarnações, apenas aperfeiçoar. O caráter vai se moldando e os maus hábitos, as más tendências, as más inclinações, os maus sentimentos, os maus pensamentos, né, os maus vícios, tudo isso vai se moldando, vai sendo burilado. As relações ruins também, e todas as imperfeições vão sendo trabalhadas, vão sendo diminuídas, e substituídas por virtudes e por uma vida mais feliz. É isso que o livro dos Espíritos está nos ensinando a respeito de quem nós somos e a respeito de nossos relacionamentos, sejam eles consanguíneos, sejam eles relacionamentos um pouco mais amplos, né, como relacionamento do povo ou dos povos nos quais nós vivemos aqui na Terra. Bom, muito obrigado a todos pela companhia em mais esse estudo. Obrigado pelos comentários que têm sido colocados de forma tão fraterna, tão amorosa aqui no nosso chat, né, no canal do YouTube. Eu agradeço bastante pela companhia, pelos comentários e faço os votos de que nós possamos estudar e progredir com o Livro dos Espíritos juntos, como irmãos, nesse contexto da doutrina espírita. Uma excelente semana a todos. A gente se vê no próximo sábado. Até logo mais.